Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, então, meu nome é Radamés Macedo, sou professor da instituição e eu vou ministrar a disciplina para vocês de Direito Tributário 1. Então, nós vamos estudar passo a passo, desde o início da relação entre o Estado e o contribuinte, nós vamos estudar todas, desde da instituição, né, da formação do tributo, a forma de cobrança, a forma de fiscalização, até o final lá os processos administrativos envolvendo aqui o direito tributário, tá bem? Então, a aula de hoje, a unidade 1, como vocês podem acompanhar lá pelo plano de ensino, nós vamos trazer na aula de hoje uma parte bem básica, mas essencial para depois, ao longo do semestre, vocês terem esse conhecimento dessa parte geral, que é a definição do que é direito tributário, o que é a diferença entre direito tributário e direito financeiro, que é muito importante e gera ainda muita confusão, e também as formas de relacionamento entre o direito tributário e as demais áreas do direito, tá bem? Vamos lá então. Primeiramente, vocês vão acompanhando pelo material que eu enviei para vocês aí pelo portal, pelo Moodle. Todo o material, no início, vocês vão ver que tem um problema, uma questão problema envolvendo a temática que nós vamos estudar nessa aula. Nós não vamos resolver, eu não vou resolver com vocês aqui em cada aula, mas sim nós vamos resolver um por um desses problemas sempre na aula de revisão do conteúdo. Então, a cada tantas aulas, nós temos uma aula de revisão do conteúdo e lá nós iremos resolver, então, cada um desses problemas, os quais eles trazem uma contextualização prática do conteúdo que nós estamos estudando em cada uma das aulas, certo? Então, vocês podem no material ali acompanhar que vai ter uma problematização. Essa problematização vai ser resolvida na própria aula. Vocês vão ver que vão conseguir já identificar as respostas do questionamento, do caso prático, na própria aula. Com a minha própria fala durante a aula, vocês já vão conseguir responder isso, certo? Vamos lá então. Dando início, primeiramente, o que nós temos que observar? O direito pode se dividir, então, em dois ramos, né? Ramo de direito público e direito privado, certo? Basicamente, lá, vocês já devem saber isso, mas qual é a diferenciação entre eles? Quando nós falamos de direito privado, nós estamos falando de uma relação entre particulares ou entre particular e o Estado, porém, quando o Estado não está aqui esculpido daquele poder de império. Então, aquela supremacia estatal não é levada em conta aqui. Nós temos aqui inúmeras situações que pode se identificar, então, como uma relação de direito privado envolvendo o Estado. Eu até botei no material de vocês ali um exemplo. Uma locação entre um particular aluga o seu prédio para o Estado, para o município. Essa relação vai estar regulada pela lei de locações na eventualidade do não pagamento do aluguel. Qual a medida que vai ser adotada? Ação de despejo com base na lei de locações, certo? Aqui não tem poder de império nenhum. Daí vai depender da atividade que está sendo destinada àquele prédio, daí se for hospital, se for escola, mas levando em conta a lei de locações. Então, não tem nada a ver aqui especificamente com o poder de império, que é uma sobreposição do interesse estatal sobre o particular. Isso se dá nas relações de direito privado. Quando nós estamos falando de relação de direito público, aqui nós vamos observar claramente aquele poder de império, ou seja, aquela supremacia do Estado perante o particular. Então vai haver uma relação de desigualdade aqui, uma desigualdade chancelada pela lei e pela Constituição, certo? Então aqui sempre vai haver, de um lado, um ente público, seja uma pessoa jurídica de direito público, administração pública direta ou indireta, ou ainda aqueles que estão esculpidos do poder público, que nós já vamos falar da parafiscalidade aqui. Aquele que, por vezes, nem é um ente público, mas ele tem os mesmos direitos de um ente público. Mas nós vamos falar isso mais adiante. Ele tem os mesmos privilégios, certo? Então, aqui, a administração pública direta e indireta vai, nessa relação, pode estar, sim, observando uma relação do direito público quando há uma supremacia do interesse dessa pessoa arraigada desse poder do império, seja um ente público da administração pública direta ou indireta, certo? Quando a gente fala, então, de
direito público, nós não podemos esquecer de dois princípios. Esses dois princípios nós vamos ver que no direito tributário eles vão estar sempre presentes. Quais são eles? Supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. O que é isso? Supremacia do interesse público sobre o particular. Aqui é simples. Sempre nós vamos priorizar o interesse da coletividade, o interesse público. Quando eu priorizo o interesse do Estado, eu estou indiretamente priorizando o interesse de toda a sociedade em face do interesse de uma única pessoa. Eu até coloquei ali para vocês um exemplo. Havendo o interesse estatal na desapropriação do imóvel particular para gerar um benefício para a coletividade, um interesse público. Vai haver essa possibilidade porque, óbvio que tem todo um trâmite, um processo na desapropriação, mas havendo comprovadamente o interesse público, vai haver sempre a supremacia desse interesse sobre o interesse do particular, o interesse do indivíduo, do privado, certo? E o que mais? Princípio da indisponibilidade do interesse público, ou seja, o interesse público, essa supremacia, ela é uma imposição legal. Então, não cabe ao administrador público, aquela pessoa que está enrustida no desempenho dessa atividade, um servidor público, por exemplo, avaliar se vai ou não adotar esse interesse público. Não. Se a gente está diante de uma situação em que há necessidade de haver a primazia do interesse público, o agente público, aquele servidor, ele não tem opção, ele tem que adotar. Aqui, claramente nós podemos identificar isso aqui no direito tributário. Por quê? Eu até botei no material de vocês também. Olha só, se a gente estiver diante de uma execução fiscal e o executado, que está devendo algum tributo, demonstra que ele é uma pessoa extremamente pobre, porém, ele não tem renda alguma, mas ele é proprietário de um imóvel. Incide IPTU sobre imóvel. Independente de ele não oferir renda alguma mensal, ele está desempregado, não trabalhar, está passando fome, o agente público ele não tem a opção de não executar, de não cobrar o IPTU sobre esse imóvel, porque havendo a prática do fato gerador, automaticamente haverá um trâmite administrativo de cobrança, que nós vamos ver ao longo do semestre, cobrança desse tributo sem a opção dele entender que ele é pobre, eu não vou cobrar. Não. Se o servidor fizer isso, ele vai estar incorrendo também numa falta administrativa ou até mesmo num crime administrativo. Um crime em face da administração pública. Portanto, diante disso, o que vocês me dizem? Pensem, nós estamos diante, então, ao falar do direito tributário, nós estamos diante de um ramo de direito público ou direito privado? Pensem, direito tributário. Pensem no tributo. Tributo, que não são somente os impostos, são impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais, empréstimos compulsórios. Diante de um tributo, essa relação entre o Estado cobrando o tributo e o indivíduo, o contribuinte que tem que pagar, é um ramo de direito público ou privado? Tá claro, né, pessoal? Acho que ficou claro que é interesse, há um ramo de direito público porque há um interesse da coletividade em receber esse tributo. Por quê? O Estado, se a gente observar lá, o texto constitucional ele vai trazer que o Estado tem vários objetivos. Então, o Estado brasileiro, os seus entes federados, os municípios, eles têm a obrigação de garantir alguns objetivos, garantir saúde, garantir erradicar a desigualdade, garantir educação. Mas como que eu garanto isso à sociedade? Eu preciso de recursos. E como que eu vou obter recursos? Nós vamos falar logo mais na sequência que hoje eu vou falar melhor sobre isso. Mas a principal fonte da arrecadação hoje no nosso ordenamento é através da tributação. Então, é o direito tributário que está regulando isso. Desse modo, há sim um poder de império do Estado quando ele está diante da cobrança de um tributo. Então, nós estamos falando, quando fala-se em direito tributário, nós estamos falando de um ramo de direito público, certo? Além disso, ao se falar, então, do direito tributário, nós estamos falando de um ramo autônomo. Um ramo autônomo não pensando a autonomia como uma ciência própria. O direito, ele é uma ciência. E dentro do direito, pedagogicamente, nós dividimos em vários ramos de especialidade.
Dentre eles está lá o direito tributário. Ele tem princípios próprios, ele tem uma doutrina forte que pesquisa sobre o direito tributário, e o direito tributário se diferencia do direito financeiro. Por mais que eles estejam caminhando muito próximos, mas eles se diferenciam, assim como ele também se diferencia do direito administrativo, certo? Acompanhe no material lá que eu mandei para vocês, eu botei alguns conceitos, nós vamos ver ali alguns autores, eu peguei alguns autores e o entendimento do próprio STJ, que eles trazem uma conceituação do que é direito tributário. A partir desses conceitos, nós podemos elencar algumas principais características que vão sim identificar o que é o direito tributário. Começando lá, o Rubens Gomes de Souza fala o que? O direito tributário é o ramo do direito público que rege a relação jurídica entre o Estado e o particular, entre Estado e particular, decorrente da atividade financeira do Estado no que se refere à obtenção de receita que correspondam ao conceito de tributo. Então, o direito tributário, ele rege as relações entre o Estado e o particular no que tange à arrecadação de tributos. O Hugo de Brito Machado, outro autor bem relevante no direito tributário, fala que direito tributário é o ramo do direito que se ocupa das relações entre o fisco e a pessoa sujeita à imposição tributária de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e proteger o cidadão contra abusos do poder desse poder. Portanto, pessoal, o que o Hugo de Brito Machado fala é muito importante, porque antes de você conhecer o direito tributário, ou quando você conhece muito pouco, entende-se que o direito tributário é o ramo do direito que serve para legitimar o Estado para arrecadar, para cobrar impostos, cobrar tributos do cidadão. Não é apenas isso. Além dele fazer essa regulamentação, e ao regular, ele está diretamente fazendo o quê? Protegendo o contribuinte. Porque nós vamos ver ao longo das nossas aulas que o quê? Se o contribuinte tem uma garantia legal de que o Estado ele tem que agir daquela forma que a lei impõe, automaticamente nós estamos dizendo que se ele não agir dessa forma, esse tributo não é exigível. Então, não pode ser cobrado se ele não seguir aquele ato vinculado, certo? Nós vamos falar bem disso mais adiante nas nossas próximas aulas, então não se preocupem. O que mais que nós temos aqui? Luciano Amaro, direito tributário, disciplina jurídica dos tributos. Com isso, se abrange todo o conteúdo de princípios e normas reguladoras da criação, fiscalização e arrecadação das prestações da natureza tributária. Esses três elementos aqui são muito importantes e nós vamos todo o nosso curso de direito tributário que nós vamos estudar, eles vão se pautar nessas três atividades do Estado. Primeira, a criação ou instituição do tributo. Segundo, a arrecadação. E terceiro, a fiscalização. Instituição, arrecadação e fiscalização. Todo o direito tributário parte-se dessas três premissas, certo? E por fim, o STJ ainda conceitua como direito tributário, ramo de direito público, que tem por finalidade e princípio o interesse público, segundo o qual ao Estado é dado o direito-dever de arrecadar tributos. Direito-dever. Por que eu falo direito-dever? É aqueles princípios que nós falamos ali. É um direito porque tem a supremacia do interesse público sobre o particular. E é um dever porque há a indisponibilidade do interesse público. Então, diante de uma situação em que a legislação estabelece que ele deve cobrar, o administrador público não tem opção. Ele deve, fazer a cobrança do tributo. Com isso, pessoal, no material ali eu destaquei os principais elementos aqui que vão conceituar o direito tributário. Vão estar lá. Primeiro, limitar o poder de tributar protegendo o cidadão. É a primeira coisa, pessoal. Então, não pensem que o direito tributário está aqui apenas para legitimar o Estado, o ente estatal, para fazer a cobrança de tributos. Ele está aqui para proteger o contribuinte, para proteger o cidadão ao pagar um tributo, porque é inevitável a necessidade de arrecadação para que o Estado possa reverter. Vocês podem estar pensando, mas pelo amor de Deus, olha a nossa saúde, olha a educação. Bom, essa não é a nossa esfera. Isso aí a gente pode ir lá no direito financeiro, no direito econômico, no direito administrativo, pode então se apurar a destinação da arrecadação. Mas ninguém pode negar que, para que o Estado possa garantir uma saúde, possa garantir educação, segurança, ele precisa do quê? De dinheiro.
E ele, da onde ele vai tirar o dinheiro? O meio que o direito brasileiro acabou entendendo, nós vamos falar disso daqui a pouco, que há uma sucessão de modelos até chegarmos no modelo atual. O modelo atual, ele busca no patrimônio do particular uma parte que fica com o Estado. Bom, se é o melhor, não sei, talvez não, mas é o que temos. E com base no que temos, nós temos que entender, estudar e conhecer para então poder identificar se realmente a administração pública, no seu agir, ela está seguindo a legislação ou não. Ela tem que ter um ato vinculado, ela tem que atuar vinculado ao que a lei estabelece. Então, a primeira coisa, limitar o poder de tributar. Segunda, instituição e cobrança do tributo. São aquelas 3 atividades que eu falei para vocês. Elas vão nos acompanhar ao longo do curso. Instituição do tributo, cobrança do tributo e fiscalização do pagamento. O direito tributário regula isso. O direito tributário fala como que um tributo vai ser instituído, como que o tributo vai ser arrecadado, vai cobrar, e como que eu vou fazer a fiscalização, se está sendo cobrado ou não, certo? O que mais? É um ramo didaticamente autônomo, como a gente falou. Então existe a ciência, que é o direito, mas dentro existem as suas especialidades. O direito tributário é um ramo didaticamente autônomo. Então ele tem princípios próprios, ele tem uma sua autonomia, certo? Disciplina jurídica de tributos, por que eu falo isso? Porque nós estamos, então, tudo gira em torno de um elemento. Qual é esse elemento no direito tributário? O tributo. O tributo, pessoal. O que é o tributo? A partir de hoje, vocês vão aprender algo que vocês não podem mais esquecer. Tributo, pessoal. Tributo não é sinônimo de imposto, tributo não é sinônimo de taxa, tributo não é sinônimo de contribuição. Tributo, pessoal, é o gênero. Então, quando vocês estiverem lá conversando com um empresário, o empresário falar o seguinte: eu não aguento mais o Estado, eu estou pagando muito imposto, a gente só paga imposto. Tu vai falar para ele o seguinte: não, realmente, existe uma carga tributária na qual os impostos, de fato, eles são uma grande parcela do bolo, porém não são apenas impostos, pessoal. Existem várias contribuições especiais que elas pesam também no bolso, tanto do empresário quanto da pessoa física. Então a gente paga taxa, a gente paga contribuição, a gente pode vir a pagar a contribuição da melhoria, empréstimo compulsório, mas então vocês vão falar, a carga tributária é muito alta. Vocês não vão falar, os impostos são muito altos. Pode ser que tu esteja falando dos impostos realmente, mas se vocês não sabem exatamente qual é a carga incidente, quais tributos eu estou pagando, vocês vão falar tributos e não vão falar imposto. Porque daí a gente pode estar se referindo a 5 tipos diferentes de tributos. Então não esqueçam, o direito tributário gira em torno de um elemento, o tributo. E esse tributo tem 5 espécies que nós vamos estudar logo mais. Então, dentre essas 5, nós vamos ter então os impostos, que sem dúvida é o mais importante de todas essas hipóteses, mas não é só elas. As contribuições especiais, elas também estão muito presentes no dia a dia da nossa sociedade. O que mais? Estuda princípios e normas. Então, nós vamos falar de princípios, que são as regras que trazem valores essenciais, que nós vamos estudar os princípios específicos do direito tributário, que eu posso dizer o seguinte, os princípios do direito tributário talvez seja a especialidade do direito em que os princípios eles estão mais presentes na prática, no dia a dia. Aquele que vai advogar na área, ele vai lançar a mão do estudo dos princípios. Talvez lá, no direito penal, no direito do trabalho, também no dia a dia, o advogado também fala de princípios. Porém, aqui no direito tributário, eles vão estar bem presentes, vocês vão ver. A gente vai estudar ao longo do semestre, vocês vão ver que no direito tributário, os princípios eles estão realmente na prática, no dia a dia ali, bem presentes. E, além disso, então, normas que seriam, que definem comportamentos determinados, certo? Vamos lá, então, dando seguimento à aula de hoje, então vão acompanhando pelo material ali. Chegamos no tópico, então, finalidade do direito tributário. Qual é a finalidade efetiva do direito tributário? O direito tributário visa, então,
como a gente já falou, todas aquelas características que geram o conceito de direito tributário, mas ele tem então por finalidade delimitar o poder de tributar, porque através de todas as normas legais e principiológicas, nós vamos trazer um modo de agir do ente público. Os estados, a União, o Distrito Federal e os municípios têm um modo de agir. E se eles não agirem conforme esse modo de agir estabelecido pela lei, não vai ser possível efetivar essa cobrança. Então, daí o advogado atuante na área tem que estar atento a isso. E não só o advogado, né? O cidadão como geral seria importante ter esse conhecimento. O contador é extremamente importante quando a gente está falando de uma tributação da pessoa jurídica. Então, o advogado e o contador, diante de uma pessoa, numa empresa, eles devem trabalhar juntos no que tange a isso. Estar atentos à forma de tributação do Estado, certo? Beleza, então ali eu coloco na sequência um quadrinho da Fundação Carlos Chagas, que para fins de concurso, para fins da prova da ordem, o que nós podemos então entender como o objetivo, a finalidade do direito tributário? Olha lá, para delimitar o poder de tributar, então direito tributário nesse sentido, a tributação tem por papel determinar qual a proporção dos recursos da sociedade ficará sob o controle do governo para ser gasta de acordo com algum procedimento de decisão coletiva. Ou seja, o direito tributário ele vai definir quanto que dos meus recursos, do meu patrimônio, eu vou ter que entregar para o Estado colaborativamente. Cada um concede parte do seu patrimônio particular em prol do Estado. O Estado, a gente vem lá do início lá do estudo do curso de Direito, lá que a gente fala dos contratualistas, lá em que a gente deu o poder para o Estado regular a sociedade. E para ele fazer isso, ele precisa do quê? De dinheiro. Então, todo mundo concordou lá, os contratualistas, vocês vão dizer, mas eu não assinei contrato nenhum. Azar, a gente nasceu na sociedade aqui, a gente está obrigado. Diante do direito público, o fato de eu nascer aqui, já existe um império, então um império legal, um império estatal. Eu sou obrigado, eu nasci com vida, eu já estou submetido à legislação naquele estado do qual eu nasci. Então, inevitavelmente, eu vou ter que me submeter à legislação incidente no Brasil, nascendo no Brasil, é claro, e residindo aqui. E especificamente no direito tributário, nós vamos ter que seguir exatamente essa linha normativa, certo? Na sequência, o objeto do direito tributário, daí aqui é uma parte bem conceitual, né, que a doutrina fala, pode ter um objeto imediato ou imediato. Imediato no que tange a um direito tributário como uma ciência jurídica, de pesquisa, de observar tanto a parte principiológica, a normativa, é o estudo geral, então, o estudo do direito tributário mais amplo. E a parte imediata é o quê? São os três elementos fundamentais que eu falei: instituição, cobrança e fiscalização do tributo, tá bem? E agora nós vamos ver um por um desses aí de forma rápida, porque esses três elementos, eles vão nos guiar durante toda a disciplina de Direito Tributário 1. E lá no Direito Tributário 2, daí nós vamos estudar o quê? Daí vocês vão estudar especificamente cada um dos impostos. Porque eu falei, por mais que a gente diga que tributo não é sinônimo de imposto, porém, sem dúvida nenhuma, os impostos é que fazem que compõe o maior bolo da arrecadação. Então, por isso que na disciplina de Direito Tributário 2, estuda-se individualmente cada um dos impostos. Então, os impostos federais, estaduais e municipais. Então, aqui nós vamos estudar uma parte geral. Nós vamos saber quais são os impostos de cada ente. Isso nós vamos saber. Mas nós não vamos aprofundar individualmente cada um deles. Isso aí fica para o tributário 2. Tá bem? Mas vamos lá então. Diante desses elementos do objeto imediato do direito tributário, instituição de tributo. Instituição de tributo, imediatamente você já tem que remeter ao quê? A lei. Falou em instituir tributo, falou em aumentar tributo, aumentar a alíquota do tributo, pense diretamente em lei. Nós vamos ver que existem, em caráter de exceção, alguns tributos que pode se admitir porque que haja majoração por um provimento do Poder Executivo. O presidente da República pode majorar alguns tributos, aumentar a alíquota de alguns tributos, ou até influenciar na base de cálculo. Mas instituir, criar o tributo, aí
Quem vai criar vai ser sempre a lei. A lei, aqui nós vamos ver na próxima aula, que ela é vista no sentido mais amplo. Tem algumas situações que é lei complementar, lei ordinária ou até medida provisória é admitido também. Mas pense em lei, lei no sentido do que quem vai instituir é o poder legislativo, em regra, o legislativo, aceitando-se ali através da medida provisória, mas que depois vai submeter ao legislativo de qualquer forma. Mas então vamos lá. A lei, quando institui um tributo, então instituir o tributo é criar o tributo. A lei que cria, ela vai ter que trazer 5 aspectos. O que vai estar presente na lei? Não se preocupe que nós vamos depois ver cada um desses. Então, eu estou trazendo na aula de hoje uma parte bem mais introdutória, bem geral. Depois a gente vai aprofundar cada um desses elementos. Mas vamos lá. A lei vai ter que trazer 5 aspectos. O quê? Aspecto material, fato gerador. Nós vamos falar muito disso. Fato gerador. Nós vamos repetir várias vezes o que é o fato gerador. Fato gerador. Fato gerador, antecipando para vocês, é o quê? É quando ocorre aquele fato que está narrado na lei, que a gente vai chamar de hipótese de incidência, o que está lá narrado na lei, a lei fala, ser proprietário do imóvel gera a cobrança de IPTU. Aí o que é praticar o fato gerador? O aspecto material, o aspecto do fato concreto, é dizer o quê? Eu comprei um imóvel, eu tornei-me proprietário do imóvel, pratiquei o fato gerador. Então, no mundo real, no mundo concreto, eu tenho a prática do fato gerador, certo? Nesse caso, então, a lei vai trazer o aspecto material. Qual o fato que vai gerar a cobrança do tributo? Quando eu praticar esse fato no mundo concreto, eu vou então estar praticando o fato gerador, certo? O que mais? Aspecto pessoal. Quem é o credor, quem é o devedor? O credor vai ser sempre um ente público, União, Estados, Distrito Federal, município, para instituir. E o devedor, aí nós vamos dizer quem é o contribuinte, quem é o responsável pelo recolhimento. Aspecto temporal, ou seja, qual é o momento da ocorrência do fato gerador? A ocorrência do momento do fato gerador no imposto de transmissão causa-morte, chamado lá o imposto do inventário. É quando eu vou fazer o inventário lá, o processo de inventário, ou quando a pessoa morreu? Quando que ocorre o fato gerador aspecto temporal? Isso a lei tem que deixar clara. O que mais? Aspecto espacial territorial, aonde que vai haver incidência, aonde eu vou recolher o determinado tributo. Se eu vou recolher um prestador de serviço que tem a sede, emite nota em Santa Maria, mas ele prestou um serviço em Porto Alegre, aonde eu vou recolher? Aí a lei vai ter que estabelecer isso. Foi um fato esporádico lá, eventual, bom, recolhe aqui. Ele tem uma habitualidade, daí já pode ser que haja uma arrecadação diferente do que tange ao espaço, ao território. E o que mais? Aspecto quantitativo, definir qual o valor. Então a lei vai ter que dizer qual é a base de cálculo e qual é a alíquota. A alíquota vai ser sempre um percentual sobre uma base de cálculo, sobre um montante do qual a lei vai dizer, sobre esse montante vai incidir tantos por cento que vai ser referente para a apuração de qual valor é devido, certo? Aqui tem uma coisa bem importante que eu vou falar para vocês agora. Ó. A aptidão para instituir tributo, ou seja, a instituição do tributo, a criação do tributo, é uma função legislativa. O nome dela é competência tributária. Não esqueçam, competência tributária é a capacidade que é dada aos entes públicos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, para criar, para instituir tributos. Somente eles podem instituir tributos, conforme a sua competência. A União, a Constituição que estabelece competência tributária. Não esqueçam, a Constituição Federal que estabelece competência tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Constituição vai dizer a União que pode criar, ou seja, instituir imposto sobre a renda, o imposto de renda. A Constituição vai dizer são os municípios que podem instituir imposto sobre o imposto predial territorial urbano, é o IPTU. Então a Constituição vai dizer, aí cada município vai ter que instituir lá na sua competência. A União vai instituir na sua competência. O Estado do Rio Grande do Sul vai instituir conforme a sua competência.
certo? Mas competência tributária, ela é indelegável. O que isso quer dizer? Ele não pode delegar para ninguém fazer essa instituição se não for ele próprio. Mas quando eu estiver falando de cobrança, eu falei a competência tributária é indelegável. Eu não posso delegar, ninguém pode criar um tributo no meu lugar. Por exemplo, digamos que um determinado estado lá não tenha instituído o IPVA, mas do município, já adiantando para vocês vão ver o semestre que vem, mas os municípios ficam com uma parte do valor da arrecadação do IPVA. Aí digamos que o estado não arrecadou, ou melhor, o estado do Rio Grande do Sul instituiu o IPVA com alíquota de 3%, mas o município de Santa Maria, não satisfeito, diz, não, os veículos que estão registrados no município de Santa Maria, a partir de agora eu vou criar uma lei municipal dizendo que a alíquota vai ser de 4%. Pode? Não pode, porque a Constituição diz que quem tem competência para instituir, e essa competência para instituir, entendo ela ampla, é aumentar, é regular, quem tem essa competência é os estados. Portanto, aí a gente vai ver, né, o semestre que vem lá, quando vocês tiverem a disciplina de Direito Tributário 2, nós vamos ver que cada imposto tem algumas peculiaridades. Tem determinadas situações em que o estado vai criar o tributo, mas é a União, por lei complementar, que vai regular algumas coisas sobre um determinado tributo que é de competência do município, de competência dos estados. Mas para ficar mais fácil o entendimento, competência tributária é a competência legislativa de criar. Só o ente que a Constituição Federal disser, tu pode fazer tal coisa, somente ele não pode delegar para ninguém. Se o Estado não institui o IPVA, ele não pode delegar para o município instituir. Não é admitido. Mas, isso eu falando em instituição, criação. Quando eu estiver falando da cobrança do tributo, aí é diferente. Por quê? Porque cobrança do tributo, ela é delegável. Aí é possível. Determinados tributos, aquele que tem o poder de cobrar, de criar, ele pode criar, mas ele pode delegar para um outro ente fazer a cobrança e fiscalização. E o nome disso é parafiscalidade. Parafiscalidade é o nome dessa delegação do poder de cobrar, mas eu já vou falar melhor sobre isso. E ainda, a fiscalização do tributo, ela envolve aquele atos de polícia. Então, é atos de fiscalizar para verificar se o contribuinte está recolhendo o tributo conforme a legislação previu. Certo? Então, falando um pouquinho ali sobre a parafiscalidade, o que é isso? Parafiscalidade, então, é a delegação legal, então tem que haver uma lei delegando o poder, aquele que tem a competência tributária para instituir, ele delega para um outro ente fazer a cobrança desse tributo, a cobrança e fiscalização. Mas o detalhe, por que exige lei? Porque ao delegar isso, então, ele está delegando não só o direito de cobrar e fiscalizar, mas ele está delegando também o direito de ficar com dinheiro. Então, quando a União delega para os conselhos de classe fazer a cobrança das contribuições para os conselhos, ela está delegando também o direito desse conselho ficar com aquele valor arrecadado. O Conselho Federal lá de Medicina que cobra a anuidade dos médicos. Esse valor da anuidade fica com o próprio conselho. Mas quem tem poder de instituir essa contribuição é a União, mas a União ela delega. Então é o típico caso de parafiscalidade, certo? Por isso da necessidade então de ter a presença legislativa, o legislador deve criar uma lei fazendo essa delegação, porque automaticamente o ente vai estar renunciando àquele dinheiro que poderia gerar aquela cobrança daquele determinado tributo, certo? Sujeito ativo vai ser sempre uma entidade federativa, União, Estado, Distrito Federal, Município, somente eles podem delegar. E o sujeito passivo, aqui observem, o sujeito passivo, ó, é o beneficiário da delegação. Ele passa a ocupar o polo ativo da cobrança. E ao ocupar o polo ativo, ele também se garante de todos os benefícios dados ao Estado. Então, aquele poder de império que eu falei lá no início do direito público, aquele sujeito passivo que recebeu a delegação, ele pode usufruir desses poderes também. Ou seja, pode fazer uma cobrança com base na lei de execução fiscal. O conselho de classe, se ele vai fazer uma cobrança de uma anuidade,
Ele cobra com base na lei que regula a execução fiscal, que ela tem um trâmite diferenciado numa execução comum, certo? Ele se garante de todos esses direitos também. Pode ser dado, então, tanto para pessoas de direito público, como a União delega para o município, por exemplo, para fazer a cobrança do ITR, que é bem comum, ou ainda pessoas de direito privado, de direitos privado tanto pertencentes à administração pública indireta, como a autarquias, que são os conselhos de classe, empresa pública, sociedade de economia mista, ou ainda para entidades da iniciativa privada. Então, uma entidade totalmente privada, sem nenhuma participação do poder público. Como isso, professor? Pode, desde que essas entidades exerçam atividade não lucrativa e que tenham interesse social. A exemplo, Senai, SESI, Sebrae, SESC. Então, são entidades de iniciativa privada, mas a sua atuação não visa lucro, ela tem um caráter social, ela visa garantir, então, um incentivo social, certo? Na sequência eu falo um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa parafiscalidade. E existem alguns tributos que eles são intrinsecamente parafiscais, ou seja, eles já nascem com essa intenção, que é as próprias contribuições de classe, né? As contribuições profissionais. Elas já nascem com essa característica de... Por que o conselho, que eu dei o exemplo, o Conselho Federal da Medicina, ele vai arrecadar a anuidade? Esse valor deve ser destinado para o próprio fomento da classe médica, assim para todas as outras. A OAB, a gente vai ver que ela é uma entidade sui generis, ela não tem a sua criação como uma autarquia, mas ela também pode se valer dos benefícios de uma, como se fosse. Então, eu vou deixar para falar isso mais adiante, nós vamos falar pontualmente da Ordem dos Advogados do Brasil, que ela é especial, a OAB é diferenciada. Então, o que mais? E existem tributos ocasionalmente parafiscais, como é o caso do ITR. É o típico caso em que é um tributo da União, a União exerce a cobrança, predominantemente, mas ela pode fazer a parafiscalidade, ela pode delegar para o município fazer a cobrança do ITR no seu território. Daí, fazendo isso, o município fica com 100% do valor arrecadado do ITR, do tributo sobre a propriedade territorial rural. Aqui, uma observação, acompanhe no material. Diferença entre parafiscalidade e extrafiscalidade. Tem diferença e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Parafiscalidade é a delegação para fazer a cobrança e fiscalização. Extrafiscalidade, nós vamos falar mais sobre isso adiante, mas já é bom antecipar. Extrafiscalidade, o que é? Um tributo extrafiscal é um tributo em que, além da finalidade arrecadatória, ele não serve apenas para arrecadar recursos para o ente. Ele também tem como característica influenciar a sociedade e a economia. Aqui a gente pode falar do imposto da importação, exportação. Ele tem como finalidade o quê? Aumenta a alíquota do imposto de importação de determinado produto. O que eu quero com isso? Eu quero que reduza a importação. Ele reduz a alíquota do imposto de exportação no determinado de grãos lá. Eu quero intensificar a cobrança. O IPI reduziu a alíquota zero da linha branca lá, refrigeradores, fogões. Para quê? Para que haja um fomento na economia, para que o consumidor acesse mais esses produtos. Então, esse tipo de tributo, ele tem como característica a extrafiscalidade, porque além de arrecadar, o objetivo dele não é só arrecadar, é influenciar a economia, a sociedade. Então, essa é uma das características da extrafiscalidade. Tá bem, pessoal? E aqui, dando sequência, um outro elemento interessante, importante você saber, sobre receitas públicas. Receitas públicas é o quê? Eu falei para vocês lá que se a gente pegar a Constituição, no artigo 3º, vai dizer: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, constituir uma sociedade livre e justa, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, reduzir a desigualdade, promover o bem de todos. Mas como que o Brasil vai fazer isso? Precisa do quê? De dinheiro, de receita. E como que ele vai obter receita? Existem duas formas do Estado obter receitas. Receitas chamadas de originárias e as receitas derivadas. Certo? Qual é a regra hoje?
Hoje, nós falamos então do Estado social fiscal, ou seja, ele busca garantir esse bem-estar social, mas ele não influencia diretamente na economia, ele não tem patrimônio. Nós tínhamos lá um modelo de Estado patrimonial em que quase todos os bens eram de propriedade do Estado. Isso lá no século XVI. Lá. Posteriormente, a gente passou por um estado de polícia em que, por mais que os bens não pertenciam mais ao Estado, mas o Estado influenciava muito na economia. Existiam muitas empresas públicas que participavam diretamente da economia. E hoje foi abandonando esse modelo para chegar num Estado social fiscal, que é o quê? Um Estado fiscal em que o Estado ele não tem mais eminentemente atuação no seu próprio patrimônio e nem tampouco ele atua diretamente na economia. Nós podemos ter como exemplo aqui, sim, um banco público, a Caixa Econômica Federal, uma sociedade de economia mista ali, a Petrobras, o Banco do Brasil, mas essa não é mais a regra. A regra é o quê? É a arrecadação de obtenção de receita de forma derivada, pegando do patrimônio dos particulares. Então vamos lá. O Estado tem duas formas de obter receita pública para garantir esses objetivos. Receita originária então decorrente da exploração do próprio patrimônio. Ou seja, o Estado tem lá um pavilhão e ele aluga. Ele está obtendo receita, mas pela exploração do seu próprio patrimônio. A receita obtida lá com o lucro da Caixa Econômica Federal, uma exploração da sua própria atividade na economia. Isso é chamado de receita originária, que decorre da própria exploração do seu patrimônio. Diferente da receita derivada. A derivada é quando originalmente uma riqueza ela é do particular, mas o particular ele entrega parte da sua receita para o Estado, para que o Estado possa então gerir e garantir aqueles objetivos previstos lá na Constituição. Essa é a regra hoje. A regra hoje é receitas derivadas. O direito tributário estuda receitas derivadas, quando que parte do patrimônio privado, do particular, vai para o poder público para que ele possa retribuir para o particular através de serviços públicos, certo? Então, todos os tributos são tipicamente receitas derivadas e elas têm por característica o quê? Compulsoriedade. Então, nada mais é do que a obrigatoriedade. Ninguém tem a faculdade de pagar um tributo ou não. Se eu pratiquei o fato gerador, que é aquilo, eu exerci no mundo real aquilo que a lei diz que se eu praticasse no mundo real eu teria que pagar um determinado tributo, eu vou ter que pagar, independente da minha vontade. Aí há o poder do império da imposição, da compulsoriedade, da obrigatoriedade em buscar o pagamento. E se eu não fizer, o Estado tem o poder de ir lá perante o Poder Judiciário, através de uma lei própria, garantir então a execução desse determinado tributo. No material de vocês eu coloquei um quadrinho diferenciando ali receita pública originária e derivado. Observem lá, é bem interessante. Então cada uma fala, na originária não há o poder do império, porque as relações são reguladas pelo direito, o ramo do direito privado. Uma locação, a exploração lá da Caixa Econômica do Banco do Brasil. Então, ali quem vai regular aquela relação não é o direito público, é o direito privado. Já nas derivadas, receitas públicas derivadas, é o poder do império que vai reger isso. Então, é o direito público que vai regular, certo? E aqui, diferenciando direito tributário do direito financeiro. No material de vocês, eu coloquei ali bem explicadinho, vocês podem acompanhar ali bem explicado qual é a diferenciação entre cada um. Ó. Direito tributário regula esse dever ser, esse poder-dever do Estado em arrecadar, como a gente já falou. Então, nós vamos estudar como que cria-se um tributo, como que é feita a cobrança e a fiscalização. Quando que acaba a esfera do direito tributário? Quando o dinheiro entra nos cofres públicos. Então, o direito tributário estuda a Constituição, como que é feita a cobrança, como que é feita a criação, a fiscalização, até o efetivo pagamento. Quando o contribuinte pagou o tributo, não é mais a área de abrangência do direito tributário. Aí, quem vai regular isso é o direito financeiro. O direito financeiro regula a destinação do dinheiro arrecadado. A gente pode dizer que o direito tributário ele influencia muito o direito financeiro,
Por quê? O direito financeiro ele vai cuidar tanto das receitas originárias quanto derivadas. Mas, como eu falei para vocês, hoje no Brasil a maior fonte da arrecadação é oriunda de receitas derivadas, que é onde o direito tributário atua e regula, certo? E ainda tem o direito econômico, que daí seria mais abrangente ainda, estuda não só a parte pública, mas também privado, consumo, a sociedade de forma mais geral. Eu também fiz um quadrinho para vocês ali no material, diferenciando o direito tributário do direito financeiro. É bem interessante ali e eu botei lá no final, no último quadro, dica. Falando então de direito tributário, é o quê? Quando o dinheiro do contribuinte ingressa nos cofres públicos, termina o campo de interesse do direito tributário. E o direito financeiro estuda a destinação do dinheiro arrecadado pelo fisco. Após o ingresso nos cofres públicos, aí entra a área de abrangência do direito financeiro. Certo, pessoal? O que mais? Finalizando então a nossa aula, relação do direito tributário com os demais ramos do direito. Por mais que o direito tributário seja pedagogicamente um ramo autônomo do direito, ele tem essa autonomia, eu falei que ele tem princípios, normas próprias, mas é inevitável que ele se relacione com outros ramos do direito. E aqui eu destaquei para vocês algum. O direito financeiro, ele está diretamente ligado, como a gente acabou de falar, porque o direito tributário vai desde o início, desde a instituição de um determinado tributo até o seu pagamento. Quando o dinheiro entra, passa à esfera do direito financeiro. Então, criação, cobrança, fiscalização, direito tributário, mas ele está diretamente relacionado com a destinação que é dado para esse dinheiro que nasceu sobre a vigência, sobre a regulação do direito tributário. Direito constitucional. O direito constitucional, ele tá sem dúvida, eu até botei ali, denota a proximidade visceral do direito tributário com o direito constitucional. Por quê? Eu falei para vocês logo anteriormente que a competência tributária é imposta por quem? Pela Constituição Federal. No material de vocês eu coloquei também ali os dispositivos que regulam as principais regulações feitas pela Constituição, que são extremamente importantes e elas vão trazer todo o subsídio para que nós, depois, pelas leis complementares e ordinárias, seja feita a regulamentação. Por quê? Os princípios estão previstos lá na Constituição. A competência tributária na Constituição, as espécies de impostos na Constituição. Então, os principais nortes do direito tributário estão lá na Constituição Federal, certo? Ó, espécies de tributos, reserva de lei complementar, competência tributária, princípios, imunidades, tributação de guerra, regime do Simples Nacional, tudo isso está lá na Constituição Federal. Então, ele está extremamente ligado com o direito constitucional. O direito administrativo, por sua vez, ele também não tem como fugir, porque, como eu falei, o ato de cobrança do tributo, ele se trata de atos administrativos. Então, ele vai estar regulado, porque o agente que faz a fiscalização, o ente tributário fiscalizador, que é um ente do Poder Executivo, ele tem que observar o direito administrativo no seu modo de agir. Então, tem que ir lá observar os princípios do direito administrativo, lá quais são eles? O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o direito tributário, ele está diretamente ligado também ao direito administrativo, porque a cobrança do tributo, a fiscalização, tem que observar as normas de direito administrativo. Se por acaso não tiver presente um desses princípios do direito administrativo, o que vai acontecer? A nulidade do ato de cobrança do tributo. Ele está diretamente ligado, então, ao direito administrativo. Não tão ligado quanto alguns administrativistas, aí, uns autores gostariam, que eles dizem que o direito tributário seria só um capítulo do direito administrativo. Daí também não, né? Aí forçaram a barra. O direito tributário, ele tem a sua autonomia, ele tem princípios próprios. Ele vai lá e pega emprestado um pouquinho do direito administrativo. Só isso, também não vão se passar. Olha só, o que mais? Direito civil. O direito civil é muito importante para quê? Para trazer conceitos. O direito tributário, a doutrina fala que ele é um ramo de sobreposição. Por quê?
porque ele pega todos os conceitos que estão lá no direito civil. O conceito de propriedade, de serviço, da transmissão causa-morte, ou seja, quando que se dá a morte, então, ocorrendo a morte, vai haver a transferência automática do patrimônio. Tudo isso a gente observa no direito civil. Então, um ramo de sobreposição. O direito tributário é um ramo de sobreposição. Por quê? Porque ele não inventa conceitos. Os conceitos que já estão previstos nos outros ramos, ele só adota. Então, ele não vai criar, dizer... O direito tributário não diz o que é propriedade. Ele vai regular com base no direito civil. Se muda no direito civil lá, dizendo que propriedade de um imóvel não precisa mais ter registro no cartório de registro de imóveis, o direito tributário vai ter que acatar essa modificação também, certo? Direito penal e processual penal. Aqui ó, é uma área do direito penal que ela está diretamente ligada ao direito tributário, então é a necessidade de conhecer um pouco do direito tributário para atuar nesse ramo, nessa especialidade do direito penal. Então, algum de vocês aí que gosta do direito penal e vê uma área que ela é muito lucrativa na prática, ela não é tão simples de tu conseguir entrar, mas sem dúvida ela é muito lucrativa, que é o direito penal tributário, certo? Então, olha só, direito tributário penal não é a mesma coisa que direito penal tributário. O primeiro, direito tributário penal, a gente está falando ainda de sanções administrativas por alguma infração de matéria tributária. Já o direito penal tributário, aí é um ramo do direito penal que vai estudar, então, crimes contra a esfera administrativa pública, né? Crimes contra o patrimônio público. O que mais? Que daí a gente pode ir lá falar da supressão, redução de tributos, lá, sonegação e tal. Direito empresarial. O direito empresarial também tem uma ligação muito forte com o direito tributário, principalmente na arrecadação, né? As empresas, elas acabam sendo uma grande fonte arrecadatória de tributos. E ali nós vamos estudar no direito empresarial a responsabilidade tributária da empresa, na fusão, na incorporação, no trespasse. O que é o trespasse? É a transmissão lá da empresa, a venda, né? A transmissão da empresa, quem vai se responsabilizar, a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios, responsabilidade limitada, ilimitada, um SA, tudo isso nós vamos estar ligado lá com o direito empresarial. E o direito processual civil, por sua vez, é ele que regula quando a cobrança do tributo ou quando o contribuinte quer reclamar algo sobre uma atuação ineficiente, enfim, do Estado, nós vamos utilizar o quê? O direito processual civil para regular os atos processuais. Quando vai para a esfera judicial, nós vamos levar em conta o processo civil, certo? Eu até coloquei para vocês ali, ó. Predominantemente o procedimento comum quando eu estiver falando de ações em que o autor for o contribuinte. E eu vou estar falando então de um procedimento especializado quando for o fisco cobrando, que daí existe então uma própria lei especial lá da execução fiscal. E por fim, o direito internacional público, ele também está diretamente ligado aqui, porque cada vez mais os estados eles estão se abrindo para o mundo, né? Cada vez mais a gente vive um estado globalizado. E com as compras, por exemplo, compras pela internet, que hoje eu consigo adquirir um produto lá da China, de qualquer lugar do mundo, da minha casa. Facilitou muito o acesso a mercadorias do estrangeiro. E isso também está diretamente ligado à tributação desses produtos, né? Ainda que cada vez mais o Estado vem correndo atrás para tentar expandir os seus braços para conseguir arrecadar mais nesse tipo de relação. Mas então aqui, eu botei para vocês ali a relação do Brasil aqui no Mercosul, através de convenções internacionais, tratados internacionais, a gente consegue observar ali a importância do direito internacional público nessas relações no que tange a importação e exportação, certo? Ali eu coloquei para vocês uma observação para concurso, o que seria o ramo de sobreposição do direito tributário. E, por fim, tem um questionário ali, uma questão de fixação. Tá bem, pessoal? Como eu falei para vocês, então, nós vamos, a partir da aula de hoje, nós vamos começar a estudar Direito Tributário 1. Espero que vocês aproveitem bastante a disciplina. Eu botei todos os meus contatos ali no Moodle. Então, tem todos os meus contatos, vocês podem me contatar, além das redes sociais, lá pelo meu nome, Radamés Maceto. Também eu estou aberto, vocês podem entrar em contato comigo por qualquer meio para a gente trocar uma ideia, estão com alguma dúvida, ou pelos próprios portais ali da instituição, tá bem?
Fiquem bem, até logo, tchau, tchau.